da região sul do 7º ano A e o grupo é composto por Lucas Absalão, Rafael Caxias, Arthur Ângelo, Lucas Ribeiro Costa, Davi Luiz e Pedro Vitor. Bom dia, meu nome é Lucas Absalão e eu vou falar um pouco do que fizemos em nosso trabalho e dar uma introdução a ele. Durante esse trabalho, procuraremos falar um pouco sobre a região sul, esta que é conhecida principalmente pelo frio, e esse frio fez com que os colonizadores europeus fossem mais atraídos para ele, porque assim o clima era mais familiar, era mais ameno. Então eles ficaram mais, por isso tem uma influência maior do que em outros estados. Então, durante esse trabalho mostraremos como foi a construção e a reconstrução geográfica do local e também alguns impactos que ele tem ambientais, mas destacaremos principalmente os aspectos físicos, os dados geográficos, o histórico e também destacaremos a cultura dessa região. E terminaremos falando um pouco sobre a curiosidade. Então, esse estado é dividido, essa região é dividida em 3 estados: Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. A capital do Paraná é Curitiba, a capital do Rio Grande do Sul é Porto Alegre e a capital de Santa Catarina é Florianópolis. Então, Florianópolis, com o passar dos anos, antigamente, ela perdeu um pouco da sua importância econômica. Então, o nome dela naquela época era Vila de Nossa Senhora do Desterro, e com o passar do tempo ela foi perdendo a economia e outras cidades de Santa Catarina se destacavam ainda mais. Então, só em 1926 que foi criada a ponte Hercílio Luz, que ligou a ilha de Santa Catarina, que é onde Florianópolis está situada, até o continente. Quando foi feito isso, a área urbana de Florianópolis cresceu muito e com isso ela ficou tão importante que hoje é a capital. Bom dia, eu sou Pedro Vitor e eu vou começar falando sobre a história geral da região sul. A região sul, no início, era habitada por diversos povos indígenas, entre eles os povos Guarani e entre outros. O território da região sul ficava grande parte fora do território português. Por esse motivo, ela ficou levemente atrasada em relação aos outros territórios. Já no século XVI, paulistas chegaram na região e fundaram vilas e ocuparam os campos, começando assim o processo de ocupação do território. No século XVII, padres espanhóis da Companhia de Jesus chegaram na região com o objetivo de dominar e catequizar os indígenas da região. A economia desses povos era baseada no gado, mas também eram vendidos outros produtos. Depois de um tempo, bandeirantes chegaram na região, dominaram e atacaram povos que moravam lá, principalmente os indígenas. Eles também trouxeram várias doenças que causaram epidemias na região e mataram milhares. No século XVIII, Portugal decidiu colonizar o litoral da região e para isso enviou colonos para a região. Esses colonos fundaram colônias agrícolas que tinham foco em popularizar a agricultura na região. Porém, como o solo era arenoso, não foi possível plantar naquele solo. E também o povo da região não estava acostumado à agricultura, então não foi possível popularizar o cultivo na região. Devido aos confrontos que haviam entre Portugal e Espanha, foram construídos fortes militares no litoral, junto às colônias. Agora eu vou falar um pouco da história do Rio Grande do Sul. O primeiro registro desse território foi em 1531, quando 2 navegadores portugueses passaram pela costa, mas não desembarcaram, nomeando-a de Rio Grande de São Pedro. A população dessas terras começou pelo século XVII, por missões jesuítas que chegaram na região. O objetivo desses jesuítas era proteger e ensinar os indígenas da região a agricultura e a pecuária. Porém,
eles foram expulsos pelos bandeirantes um tempo depois. 4 décadas mais tarde, os jesuítas retornaram ao território de Rio Grande do Sul e reergueram as missões anteriores e fundaram novas missões. Houve grandes disputas de território e conflitos com as tropas portuguesas que haviam na região. Essas tropas portuguesas dominaram o território e ofereceram aos súditos o rei. Já a partir do século XVII, a fonte de renda principal era pecuária. Porto Alegre foi fundada aproximadamente em 1772, com o nome de Porto de Viamão. Tornou-se capitania já no ano seguinte, apesar de só ter começado a ser ocupado no século XIX. Os imigrantes europeus começaram a chegar entre 1820 e 1890. Eles sobreviviam da policultura e do trabalho familiar. Agora eu vou falar um pouco sobre a história do Paraná. No início, tanto Portugal quanto Espanha lutaram pela ocupação do território. Porém, devido ao Tratado de Tordesilhas, o território pertencia oficialmente à Espanha, que também explorou toda a região. Em 1541, Dom Alvarez partiu da ilha de Santa Catarina com o objetivo de tomar posse daquele território. Para isso, ele fundou vilas e povoados para segurar o domínio daquela região. O atual estado do Paraná é o futuro da província de Vera, que foi um desses povoados que foram fundados por Dom Alvarez. A partir do século XVII, começou a procura por ouro. Foi nesse momento que o povo da região saiu para as minas, porém, um século depois, o foco da economia mudou já para o gado, que nem as regiões do sul. E mais tarde, também um século depois, foi a vez do extrativismo florescer. Já no século XIX, imigrantes europeus vieram trabalhar na agricultura. Entre eles haviam italianos e outros povos. Agora eu vou falar um pouco da história de Santa Catarina. O território de Santa Catarina, em 1515, era habitado também por indígenas de diferentes povos. Porém, nesse mesmo ano, o navegador João Dias Solis liderava uma expedição que explorou a região e nomeou as suas águas de Baía dos Perdidos. Porém, a povoação do estado só foi começar em 1637, apesar de desde antes o estado já ter sido registrado no mapa. Já em 1777, a ilha é invadida pelos espanhóis, que mais tarde seria devolvida novamente a Portugal. Em 1879, foram instaladas várias colônias europeias para italianos, alemães e eslavos. A região sul é a região com menor extensão territorial do país. Tem uma área terrestre de 566.764,31 km². Faz parte da região centro-sul do Brasil. Divide-se em 3 unidades federativas, que é o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e é limitada ao norte pelo estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, ao sul pelo Uruguai, ao oeste pelo Paraguai e pela Argentina, além de ser banhada ao leste pelas águas do Oceano Atlântico. É a única região brasileira localizada na porção sul, abaixo da zona tropical, com as estações de ano variando nitidamente. Isso significa que as temperaturas são muito menores e muito raramente pode até chegar a nevar e a cair granizo devido às baixas condições da temperatura, que é tão baixa, e o relevo é normalmente um grande planalto de pequena elevação. A região sul é a mais fria do Brasil. O seu clima é subtropical. Suas principais formações vegetais são a Mata Atlântica, as matas araucárias e as matas ciliares. Suas formações de relevo são planícies e depressões com planaltos meridionais e atlântico. Quanto à sua hidrografia, há 4 rios e 3 bacias, sendo capaz o bastante para a produção de energia. A única região do Brasil que situa-se por inteiro no clima subtropical, o sul é a região de menor temperatura do Brasil, com sujeição de geadas e até mesmo em certos lugares de neves cadentes.
As estações do ano têm boa definição de chuvas e geralmente são distribuídas em uniformidade no decorrer do ano, ou seja, a chuva ocorre em quantidades mais ou menos iguais durante todo o ano, ou seja, basicamente tem a mesma pluviosidade em todo o ano. Cada mês é sempre a mesma coisa. A população das cidades da região sul cresceu muito recentemente. As cidades mais populosas da região do sul do Brasil são, em ordem de quantidade de moradores, Curitiba e Porto Alegre. O desenvolvimento industrial foi iniciado nas décadas mais recentes e o principal no Rio Grande do Sul, Nordeste, Santa Catarina, Metropolitana e Curitiba. Na região de Criciúma, em Santa Catarina, estão localizadas quase a totalidade das reservas e da exploração de carvão no Brasil. O potencial energético que as inúmeras cachoeiras dos rios e das bacias potencial muito nas usinas hidrelétricas, como a de Machadinho, próximo a Piratuba. A região sul, propriamente dita, é um grande polo turístico, econômico e cultural. Abrangendo grande influência europeia, principalmente de origem italiana e germânica, a região sul apresenta índices sociais acima da média brasileira e das demais regiões em vários aspectos. Possui o maior IDH do Brasil, 0,831, e o terceiro maior PIB per capita do Brasil. A região é também a mais alfabetizada, 95,2% da população, e a com menor incidência de pobreza. A sua região geoeconômica é a Centro-Sul, sua população é de 29.016.114 habitantes, com uma densidade demográfica de 50,31 habitantes por quilômetro. Possui um IDH médio de 0,756, que é considerado elevado, portador de um PIB de 672 milhões e 49 milhões, sendo 24.382 por habitante. O sul do Brasil é a região ocupante da ordem de 6,8%. No entanto, tem uma grande população. A densidade demográfica conferida pelos seus 28,7 milhões de habitantes é da ordem de 49,9 habitantes por quilômetro quadrado. Porém, ao contrário, as regiões norte e centro-oeste têm população 3 vezes menor do que a região sul. Seus 27.384.815 habitantes, numa região relativamente desenvolvida e uniformemente nos setores primários, secundários e terciários, essa população demonstra os índices de literacia, alfabetização de maior elevação em conformidade com os registros feitos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o que torna evidente o caráter social e culturalmente desenvolvido da região. Bom dia, meu nome é Davi Luiz e vou falar sobre a região sul, especificamente sobre os aspectos físicos, que são relevo, clima e hidrografia. Mas antes, eu vou dar um resumo rápido e abordar um pouco sobre o relevo e dos aspectos físicos. As terras da região sul são encontradas nas porções norte e nordeste do Rio Grande do Sul, e daí se prolongam para os estados de Santa Catarina e Paraná. Formam diversas serras, entre elas a Serra do Mar e a Serra Geral, onde as massas de ar úmidas, vindas do oceano, provocam chuvas orográficas ao encontrar suas encostas. É na Serra Geral, no estado de Santa Catarina, que se localiza São Joaquim, a 1.360 metros de altitude. Esse município é um dos mais frios do país, por causa de sua altitude elevada e por estar sujeito às incursões da massa polar atlântica fria. O município já registrou temperatura de menos 10 graus Celsius e queda de neve no inverno. Relevo. As terras baixas são encontradas no litoral, onde formam as conhecidas planícies litorâneas, também chamadas de planícies costeiras. Aí existem importantes cidades turísticas, como Balneário Camboriú, em Santa Catarina. É nessas terras de baixas altitudes do Rio Grande do Sul que se encontram os campos
vegetação com predominância de gramíneas, dominando o sul e o sudeste do estado. Essa formação varia conforme as características de solo e clima. A área campestre mais típica é a do sudoeste do Rio Grande do Sul, conhecida como campanha gaúcha ou pampa, e que se prolonga para o território do Uruguai e da Argentina. Seu relevo é geralmente plano, entrecortado por pequenos e baixos morros. No século XVII, iniciou-se nos campos a criação de bovinos e equinos e, posteriormente, a de ovinos, aproveitando as condições naturais favoráveis da região. As lagoas costeiras. Nas bordas litorâneas do Rio Grande do Sul, surgem 3 grandes lagoas costeiras, parcialmente separadas do mar por extensos cordões litorâneos, as restingas. 2 delas são a Lagoa dos Patos, com cerca de 10.000 km², alimentada pelas águas do rio Guaíba, Jacuí e Caí, e a Lagoa Mirim, com aproximadamente 4.000 km², onde deságua o rio Jaguarão. As duas são ligadas pelo canal de São Gonçalo. A Lagoa Mangueira, de área menor, encontra-se entre a Lagoa Mirim e o Oceano Atlântico. Clima. O Trópico de Capricórnio atravessa a porção norte do estado do Paraná. Assim, a maior parte da região sul está localizada na zona temperada, onde, devido à esfericidade da Terra, os raios solares incidem mais inclinados que a zona tropical. A massa de ar polar. A região está submetida a uma ação mais intensa das massas de ar polares, vindas do extremo sul do continente americano. Essas massas de ar, ao se deslocarem na direção norte, passam pela Argentina e pelo Uruguai, onde provocam invernos frios. Ao chegarem à região sul do Brasil, seguem pelas áreas de menores altitudes, onde seus ramos avançam pelo litoral, pelas planícies litorâneas, e outro ramo avança sobre o território do Brasil pelo interior. No outono, as massas de ar atuam com maior intensidade, formam as denominadas frentes frias, que provocam quedas de temperatura e invernos mais rigorosos. Hidrografia. A região sul conta com rios caudalosos e extensos que correm em áreas planálticas e apresentam quedas d'água aproveitadas para a produção de energia elétrica. É o caso do rio Paranapanema, Paraná e o Rio Iguaçu. É nesse rio que se encontram as famosas Cataratas do Iguaçu, na fronteira do Brasil com a Argentina. Em todos esses rios foram construídas usinas hidrelétricas a fim de garantir a produção de energia para a região. Entre as usinas destaca-se a usina hidrelétrica de Itaipu. Ela é uma das maiores hidrelétricas do mundo e fornece grande parte da energia da região sul. Ela se localiza no rio Paraná, na fronteira com o Paraguai, construída em associação com esse país fronteiriço. Destaca-se também o rio Uruguai, que nasce na Serra Geral com o nome do rio Pelotas, e após receber o rio Canoas, passa a ser denominado Uruguai. Esse rio faz a divisa entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e determina a fronteira desse estado com a Argentina. Bom dia, meu nome é Arthur Ângelo, eu sou do 7º ano A do Grupo do Sul e vou falar sobre economia e curiosidades. Agora eu vou falar sobre a pecuária. A região sul tem longa tradição na pecuária. Como vimos, desde os séculos XVI e XVII, a criação de gado foi aí introduzida pelos colonizadores espanhóis e portugueses. Atualmente, a região abriga cerca de 14% do rebanho bovino brasileiro, 38% do rebanho ovino, 44% do suíno e 50% do efetivo de frangos. Amparados nessa criação, desenvolveram-se grandes frigoríficos em Santa Catarina, além de lactínios, curtumes e lanifícios, abastecidos pela lã da pecuária ovina. Agricultura. A região sul apresenta, de modo geral, uma agricultura moderna. Destaca-se no Brasil como uma produtora de grãos de soja, milho, arroz, feijão e trigo. Sobressai também na produção de aveia, centeio e cevada, em virtude das características favoráveis do clima subtropical. Destaca-se ainda na cultura do sorgo, da uva, da erva mate e do tabaco no Rio Grande do Sul, da maçã em Santa Catarina e da mandioca e do café no Paraná. Diferentemente das outras regiões brasileiras,
Na região sul, a atividade agrícola assenta-se predominantemente nas pequenas propriedades de base familiar, herança do processo de colonização, aí implantando desde o século XIX. As exceções são os latifúndios, nos campos da campanha gaúcha, no norte do Paraná, nas proximidades das cidades de Londrina e Maringá, e nos municípios de Guarapuava e Lages, em Santa Catarina. Tanto a pequena como a grande propriedade estão integrados à produção agroindústria alimentícia, que produz vinho, geleias, café solúvel, farinha de trigo, soja, milhos, entre outros produtos. Agora eu vou falar sobre a avicultura. A avicultura é a criação de aves para a produção de alimentos, em especial carne e ovos. Entre as espécies criadas na avicultura, destaca-se o frango. Em muito menor escala também são criadas as aves como perus, patos, gansos, codornas e avestruzes. A estrutura fundiária da região sul favoreceu a adoção de formas de relações entre o campo e a indústria que fizeram da avicultura uma das atividades econômicas mais importantes do Brasil. Eu vou falar um pouco sobre a cultura do sul. Falando só um pouco, porque como estudamos, a cultura é algo muito grande para ser falado em poucos instantes. Então, a cultura, aqui eu falarei sobre as lendas, as danças, as festas e a culinária. Então, vou começar pelas lendas. As lendas elas podem ser fatos reais, mas geralmente elas são fictícias. E elas, geralmente também, são inspiradas em fatos históricos, só que mistura com a ficção. Então, a lenda, ela se diferencia do mito pela função, porque a lenda, ela tem a função de ou dar medo em pessoas ou de ensinar lições, enquanto os mitos procuram mostrar a origem de acontecimentos e fenômenos da natureza. Então, vamos para lendas do sul. A primeira lenda é a lenda do Curupira, que é representado por um menino de cabelo assanhado com os pés virados para trás. Então, ele é o protetor, o guardião da floresta e também dos animais. E ele é muito conhecido por iludir os caçadores com várias técnicas. Uma delas é justamente o seu pé, que é virado para trás. Isso faz com que os caçadores vão para o lado oposto ao que ele está. Logo depois de um Saci Pererê, que é no sul, ele é representado como um menino moreno que tem um rabo e que só possui uma perna. E ele também ele tem um cachimbo na boca e também ele possui uma carapuça vermelha mágica. Ele faz sempre muitas traquinagens, ele gosta muito de fazer isso, e isso acaba às vezes gerando confusões, como fazer tranças na crina do cavalo, e entre outros. E muitas pessoas dizem que para capturá-lo tem que puxar a carapuça e escondê-la, ou senão outros dizem que é jogar uma peneira em cima dele. Então vamos para a lenda do Boitatá. Então, a lenda do Boitatá conta que um certo dia as estrelas e a lua não apareceram e todos ficaram numa tremenda escuridão, inclusive os homens, e não conseguiam caçar porque não conseguiam enxergar nada. E no caso dos homens, para poder enxergar com fogo, eles não podiam porque não conseguiam enxergar a lenha. Então eles de repente apareceu uma chuva que inundou tudo e só piorou. E todos os animais se afogaram também. Depois disso, uma cobra boi-guaçu estava dormindo em um tronco e ela acordou. Quando viu tudo isso, ela estava com fome e foi caçar.
Quando ela foi caçar, as únicas coisas que ela viam eram os olhos dos animais mortos, que estavam brilhando. E dizem que eles estavam brilhando por causa da última vez que esses animais viram o sol. Então, a cobra ficou comendo muitos olhos, e por isso ela ficou brilhante como o fogo e transparente. As pessoas dizem que a cobra, o boitatá, né, que é um monstro em forma de cobra, procura meio que atacar e assustar as pessoas que vão pela mata, principalmente os caçadores. Mas outros dizem que ela protege a mata dos incêndios. Então, agora, a última lenda, que é a lenda do Negrinho do Pastoreio, que é muito conhecida pelo Sul. Então, essa lenda já foi feitas danças, histórias, que é a que eu vou contar, peças, músicas, entre vários outros, e foi apresentada por autores conhecidos, como Simões Lopes Neto e também o Apolinário Porto Alegre, além de Barbosa Lessa. Então, esse que eu vou mostrar foi exposto no folhetim de 1906 e também no livro da Coletânea do Sul. E vamos para a lenda, que também existe tanto no Uruguai quanto na Argentina. Então, a lenda conta a história de que um menino escravo, negro, estava... Ele dizia-se ser o afilhado de Nossa Senhora, mas ele não tinha nome. Então, o estancieiro, que é o dono da fazenda, mandou ele, o seu escravo, pastorear um dos animais novos. E o negreiro do pastoreio fez isso. Porém, um dos animais, um cavalo, fugiu. Então, quando ele voltou e que avisou isso para o estancieiro açoitou-lhe até sangrar. Então, aí logo depois, no outro dia, o estancieiro mandou ele ir atrás desse animal. E ele foi, só que não conseguiu achar de novo. Então, de novo, ele foi chicotado, mas dessa vez ele ficou amarrado, preso a noite inteira em um formigueiro. Então, quando o estancieiro acordou, que foi ver o negrinho no pastoreio, não tinha as marcas de chicotadas, tinham sumido e as picadas também não tinham nenhuma. Ao lado dele tinha um cavalo que tinha perdido e uma imagem de Nossa Senhora. O estancieiro pediu muitas vezes o perdão e o negrinho foi-se embora, porque dizem que Nossa Senhora transformou-lhe em um anjo e que ainda hoje ele cavalga pelos campos. E quem acredita nele pode fazer orações quando perde algum pertence, e aí para achá-lo faz essa oração. Agora eu vou falar um pouco sobre as danças do Sul, mas antes eu vou falar sobre a cultura em geral. Então, a cultura do Sul foi muito influenciada pelos imigrantes e pelos povos vizinhos, o que deu uma identidade cultural muito grande que o diferencia em todos os locais, principalmente na culinária, músicas, danças e em vários aspectos culturais. Mas o que realmente mais destaca o Sul é a literatura e as músicas. Então, a literatura possui vários autores muito conhecidos, como Alcides Maia, Érico Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo e Mário Quintana. Já na música, existem dois tipos. Existem dois tipos de dança. Tem a folclórica, que inclui o pau de fitas, e tem a de estilo, que inclui o shot, a valsa e o vaneirão. Agora eu vou começar falando sobre as danças do estado do Rio Grande do Sul. Então, esse estado, assim como a cultura, foi influenciado pelos imigrantes e pelos povos vizinhos. Mas as danças mais conhecidas são o vaneirão, a chula, a chimarrita e a milonga.
Só que também tem várias outras, como a shot e a polka. Então, vamos começar. No início tem o vaneirão, que pode modificar de nome para vaneira, vaneirinha ou o vaneirão. E a vaneira, ela tem passos moderados. A vaneirinha tem passos lentos e o vaneirão tem passos mais rápidos. Essa dança surgiu em Havana, em Cuba, e veio até aqui, influenciando as danças do Sul e também a do Rio de Janeiro, já que essa dança influenciou o samba. Agora vamos para a chula. A chula é uma dança que ela tem meio que a função de um desafio e consiste mais ou menos em colocar uma lança no chão e aí os homens, os dançarinos, existem de 2 a 3 ao mesmo tempo e eles têm que fazer sapateados complexos e difíceis sem tocar na vara. Logo depois o próximo dançarino tem que fazer passos difíceis e complexos, só que ainda mais que o anterior. Quem fazer os melhores, os mais difíceis passos sapateados vai ganhar o desafio. Agora vem a milonga, que é uma dança muito parecida com o tango, só que possui passos mais lentos. E logo depois vem a chimarrita, que foi trazida pelos portugueses no século XIX, e ela consiste mais ou menos, no início os pares ficavam perto como uma valsa, mas com o passar dos anos eles foram se distanciando até o ponto em que eles até iam para locais diferentes. Agora eu vou falar sobre as danças do Paraná. O Paraná ele tem a presença da balainha, mas Santa Catarina também, então eu vou falar depois quando eu estiver falando de Santa Catarina. Mas ele também apresenta o fandango e o pau de fitas. Então, o pau de fitas é uma dança em que existe um mastro de 3 metros no meio e muitas fitas coloridas saem deles. Um par de dançarinos dança ao redor desse mastro e cada um segura uma fita e lá eles ficam fazendo passos enquanto rodam esse mastro. Agora eu vou falar sobre um fandango que foi trazido pelos portugueses no século XIX e ele se estabeleceu no litoral do Paraná. E essa dança consiste em palmas, em passos de valsa, em sapateados, entre vários outros, enquanto eles ficam em uma roda fazendo esses passos. Então, agora eu vou passar para as danças de Santa Catarina. As danças de Santa Catarina são o boi de mamão, a dança do vilão e também a balainha. Eu vou começar pelo boi de mamão. O boi de mamão é uma dança também conhecida como Bumba Meu Boi ou Boi Bumbá, mas que essa dança do sul é diferente da do norte e do nordeste. Essa é mais animada e possui mais brincadeiras. Nessa dança, ela fica ao ritmo de percussões, de batedores e enquanto isso tem vários personagens dançando, como a boneca Moricota e um tipo de crocodilo chamado Bernúncia, entre vários outros animais. Então agora eu vou passar para a parte da dança do vilão. Essa é uma dança folclórica que consiste em um monte de pessoas, como chefes do grupo, músicos, batedores, regentes, balizadores. Eles entram com paus, com varas, e ficam um batendo na vara do outro, fazendo como se fosse realmente um jogo. E então é nisso que consiste a dança. Por último tem a balainha, que consiste em um casal ficar segurando um arco todo florido e lá eles ficam passando um por cima do outro, fazendo movimentos chamados balainhas. Por isso, daí que vem o nome da dança. E
Essa dança geralmente é feita em festas juninas antes da encenação do pau de fitas e do boi de mamão. Agora eu vou falar um pouco sobre as festas do Sul, que assim como toda a cultura foi influenciada principalmente pelos imigrantes. E ela atrai pessoas de todos os lugares do Brasil e principalmente das cidades vizinhas. A primeira festa, e na minha opinião a mais conhecida, é a Oktoberfest, que ocorre em Blumenau, uma cidade turística de Santa Catarina. Nessa festa existem desfiles, existem apresentações e também ela é conhecida pelo chopp. Então, essa festa ela tem a função de mostrar a influência que as pessoas do Sul têm com os alemães, já que isso é uma festa alemã. Só que tem algumas diferenças essas duas festas, mesmo que tenham o mesmo nome. Essa festa aconteceu pela primeira vez em 1984 e ela atrai pessoas de todos os lugares e só. Logo depois, a Oktoberfest da Alemanha surgiu quando o rei Luís I, posteriormente conhecido como Rei da Baviera, se casou com a Teresa da Saxônia. E ele fez uma corrida de cavalos para festejar. Essa corrida fez um grande sucesso e se repetiu todos os anos. E aí esse local recebeu o nome da princesa, que aí virou o gramado de Teresa. Agora eu vou falar sobre a próxima dança, que é a Festa Nacional da Uva, que ocorre em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E ela foi feita para festejar a incrível fartura de vinho e uva dessa cidade, já que ela era a que mais produzia no estado inteiro. Então, nessa festa tem concursos, carros alegóricos e comidas, gastronomia. E também tem a eleição das soberanas e embaixatrizes da Festa da Uva. E sua primeira edição ocorreu em 1937. Agora vamos para a próxima dança, que é a Marejada. A Marejada é uma festa que sua primeira edição foi em 1987 e ela faz meio que influências, ela troca um pouco e faz apresentações, gastronomia, tudo que remete ao mar. E ela ocorre em Itajaí, em Santa Catarina, e sempre ela faz com que tenha essa influência do mar nas exposições, nas apresentações, na gastronomia e em várias outras coisas. Então, agora eu vou passar para a próxima, que é o Festival de Cinema de Gramado, que ocorreu logo depois de uma mostra de cinema que foi feita principalmente para influenciar o cinema brasileiro em geral, ou seja, os atores e diretores. Isso fez um grande sucesso e os ganhadores desse festival, eles ganham o Kikito de Ouro, que é uma estatueta que representa o Deus do bom humor, E agora vamos passar para a última dança da última festa, que é a Festa de Nossa Senhora dos Navegantes, que ocorre em Santa Catarina e consiste em levar a imagem de Nossa Senhora em uma procissão em embarcações pelo mar. Agora eu vou falar um pouco sobre a culinária do Sul em geral. Então, ela foi principalmente influenciada pelos imigrantes, principalmente os alemães e os italianos, que estão presentes em todas as culinárias, tanto de todos os três estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, os italianos trouxeram a polenta e várias outras massas, enquanto os alemães trouxeram o cultivo da batata e o joelho de porco. E os italianos também trouxeram o famoso vinho.
Mas também teve a influência dos tropeiros, que levavam carnes desde o sul do Rio Grande do Sul até São Paulo. Então isso fez com que tivesse uma grande mistura de culturas. Então, os alimentos típicos de lá, como arroz carreteiro, churrasco e as bebidas também, como tereré e chimarrão, são muito presentes lá. Também teve a influência de outros europeus, como os poloneses e os ucranianos, que trouxeram a técnica de conservar carne de boi na banha e também trouxeram técnicas de conservar em geral, como colocar carnes no rolete, entre várias outras técnicas. E para transmitir esses conhecimentos, foram feitos festivais, festejações, justamente para esse motivo. Eu vou falar um pouco sobre algumas comidas do Paraná. As principais são o barreado, o porco no rolete e o carneiro no buraco. O barreado vem dos portugueses e que significa fartura. E ele vem do ato de barrear a panela, justamente usando alguns ingredientes, como o peão cinza, que faz com que não seque muito rápido o cozido. E aí é uma carne de boi temperada nesse prato. Logo depois, o carneiro no buraco, que é justamente fazer o carneiro, cozinhá-lo e assá-lo com a ajuda de um buraco e a panela fica lá dentro. E depois, para cozinhar, eles colocam folhas de palmeiras em cima. E isso veio de uma técnica dos indígenas, que os indígenas aperfeiçoaram. E logo depois, por último, vem o porco no rolete, que é justamente uma comida que pega o porco quando ele tem 6 meses e tira um pouco de sua banha e depois deixa ele por 20 horas descansando para assá-lo e comê-lo por inteiro. Então, já em Santa Catarina, os pratos de Santa Catarina, existem muitos os frutos do mar por causa do seu imenso litoral. Então, os frutos do mar é um dos pratos de lá mais apreciados, junto com outros animais marítimos, como os peixes. Mas lá também tem um peão, que veio dos indígenas, que ensinaram técnicas, e lá ele está muito presente em várias receitas, como a panqueca de pinhão, entre vários outros. E também a sapecada. E depois vem a bijagica, que é um doce feito de polvilho, que é muito saboroso e muito apreciado por lá. Por último, vem o marreco com repolho roxo, que é justamente a carne de marreco, junto com o repolho roxo, como o próprio nome já diz, só que esse repolho roxo é refogado com maçã. E é um dos pratos muito conhecidos e muito apreciados de lá. Vou falar um pouco sobre a culinária do Rio Grande do Sul. E essa culinária, assim como eu disse lá no início, foi influenciada por alemães, italianos, e também os alimentos típicos de lá são muito consumidos. E lá, um dos mais destacados é o churrasco gaúcho, que apresenta uns detalhes que fazem com que ele seja conhecido por todos os locais e que eles assam as mais diversas carnes. E logo depois vem o arroz carreteiro, que surgiu quando os tropeiros faziam a viagem, e para essa viagem, como era muito tempo, precisavam de uma coisa que durasse bastante, que era justamente a carne de charque. Então eles faziam arroz misturado com essa carne de charque para justamente durar e eles poderem comer enquanto estão nessas viagens. E isso acabou virando uma dos alimentos mais típicos de lá e muito conhecidos. E isso ele levava por todos os locais. Agora, como o último, que na verdade não é um alimento, é uma bebida, que é muito conhecida, é um dos símbolos da região sul, que é o chimarrão, que é justamente um chá de erva mate, que ele surgiu quando soldados e pessoas percebiam que o chá de erva mate tirava um pouco da ressaca. Então eles começaram a fazer isso e o chimarrão virou um dos maiores símbolos da região sul. Falar sobre o turismo da região sul. A região sul é
locais que contribuem para seu turismo, assim como a arquitetura de lá, que foge da realidade de outros estados. Agora eu vou falar alguns pontos turísticos da região sul. O primeiro é o Parque Nacional do Iguaçu. O outro é o Parque Nacional dos Avarados da Serra. Outro é o Baleário Camboriú. Agora outros pontos turísticos que são exclusivos do Paraná. As Ilhas dos Currais, o Parque Nacional do Superagui, o Rio Nhunhadiaquara, Ilha do Itacolomi, Salto Paraty, a Igreja Matriz Nossa Senhora do Bom Sucesso e agora pontos turísticos do Rio Grande do Sul. O Cânion do Itambezinho, o Cânion Malacara, Parque Nacional da Serra Geral, Praia da Solidão, Cânion Fortaleza, Praia Nacional da Lagoa do Peixe, Praia do Arroio Teixeira. Agora pontos turísticos exclusivos de Santa Catarina. Praia do Canto Grande, Praia do Buraco, Praia de Zimbros, Rio Sete Quedas, Cascata Val da Noiva, Praia do Cardoso e o Morro da Igreja. Agora eu vou falar algumas curiosidades da região sul. A região sul é a região mais alfabetizada do Brasil, é a região mais gelada e também a menos poluída do Brasil e tem o maior crescimento de consumo no país. Entre as regiões brasileiras, a região sul, depois da região sudeste, é a mais industrializada e é que apresenta maior PIB. Por último, eu vou falar um pouco sobre o que achamos de fazer esse trabalho, os benefícios, as surpresas, ou seja, as considerações finais. Então, nesse trabalho a gente procurou principalmente mostrar os grandes índices que essa região tem. E a gente já sabia que ela tinha esse grande índice de desenvolvimento, só que ficamos surpreendidos quando vimos os números, percebendo que ela sempre estava nos melhores do Brasil. Mas para fazer esse trabalho nós sentimos muitas dificuldades, mas as principais foram três, que foram a de achar informações sobre os assuntos válidas, corretas e atualizadas. Logo, a segunda vem a de achar imagens que realmente retratassem aquilo que estava sendo dito, já que muitas vezes apareciam imagens que não eram daquele assunto, poderiam ser de outros locais. Isso aconteceu principalmente na culinária, que apareciam outros pratos de outros locais. Mas também uma das maiores dificuldades foi a de se reunir, já que nós geralmente nos planejávamos no recreio, no almoço, e por conta das greves e das paralisações não podíamos fazer isso. E aí nós tivemos que utilizar das redes sociais como o WhatsApp, e muitas vezes as pessoas não estavam online naquele momento e tiveram dificuldade para fazer depois, quando elas entravam. E isso dificultou bastante. Mas o que acreditamos é que aprendemos muito sobre a região sul. E também achamos interessante que a região sul é a única região que não faz divisa com o Nordeste, e ela fica abaixo do trópico e dos trópicos, e por isso ela tem um clima mais ameno, como dissemos no início. E isso faz com que atraia os portugueses e os europeus em geral. E aí a cultura fica muito diferente. Então fica uma identidade cultural muito marcada, muito grande. Isso fez com que fosse muito interessante nós vermos as semelhanças que existem entre Pernambuco e o Sul, claro, mas principalmente as diferenças. Foi muito interessante. E também parecia até que estávamos vendo outro país. E achamos muito interessante também a quantidade de água, que lá eles conseguem aproveitar muito bem, e às vezes conseguem aproveitar essa água de rios, mares, para fazer pontos turísticos,
como por exemplo as Cataratas do Iguaçu, que atraem muitas pessoas de muitos lugares. E acreditamos no final que foi muito interessante ver essas diferenças e semelhanças culturalmente e geograficamente no relevo e em vários outros aspectos. E então, obrigado pela atenção, eu espero que tenham gostado.